Quando eu entrei nessa foto, o Senhor colocou esse salmo no meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, acharam em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Já vou estar. É bem curtinho, igreja. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Aleluia, Jesus. Só até aqui, igreja. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor ele já está dizendo na nossa vida que Ele é o nosso pastor, né? Aleluia, Senhor Jesus. E nada nos faltará. Aleluia, Senhor Jesus. Então o Senhor já está dizendo, nada nos faltará. Aleluia, Senhor Jesus, porque Ele cuida de tudo. Aleluia, Senhor Jesus. Muitas vezes a gente se preocupamos com tanta coisa, né? Aleluia, Senhor Jesus. E muitas vezes até coisas banais, né? A gente está se preocupando, mas o Senhor ele fala que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, é uma palavra muito forte, né? Aqui o Senhor já está dizendo que Ele cuida da gente. Aleluia, Senhor Jesus. No mínimo detalhe, né? O Senhor ele cuida da minha vida e da vida dos irmãos. Aleluia, Senhor Jesus, que nada nos faltará. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. E eu, aleluia, Jesus, e eu tomo para mim essa palavra, né? Aleluia, Senhor Jesus, porque quando eu resolvi ser obediente na presença do Senhor, aleluia, Senhor Jesus, serviu o Senhor de todo o meu coração. Aleluia, Senhor Jesus, nada tem me faltado. Aleluia, Senhor Jesus, o Senhor sempre está preparando. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe o que a gente necessita. Aleluia, Senhor Jesus, Ele nunca vai dar aquilo que a gente não necessita, né? Ele sempre dá a quantia certa. Aleluia, Senhor Jesus, Ele sempre manda o maná certo para a nossa vida. Aleluia, Senhor Jesus, muita gente se preocupa com isso, com aquilo outro, mas o Senhor, Ele fala aqui, aleluia, Senhor Jesus, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará nessa noite. Aleluia, Senhor Jesus, que vamos crer, né? Aleluia, Senhor Jesus, vamos crer sem cessar. Aleluia, Senhor Jesus, porque é fácil a gente falar, eu creio, aleluia, Senhor Jesus, e muitas vezes a gente tem um pouco de dúvida no nosso coração. Aleluia, Senhor Jesus, mas o próprio Deus, Ele já sabe que tem dúvida. Né? Antes da gente se formar no peito da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, né? Aleluia, Senhor Jesus, então Ele já sabia que a gente ia ter essa dúvida. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, mas que a gente venha ficar com essa palavra, aleluia, Senhor Jesus, que Ele é o nosso pastor. Aleluia, Senhor Jesus, que Ele é o nosso pastor. Aleluia, Senhor Jesus, nada nos faltará nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, vamos crer, aleluia, Jesus, e ficar com essa palavra nos nossos corações. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu vou estar passando para a pastora para ela falar, louvar os louvores da harpa nessa noite. Aleluia, Deus. Obrigado, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Toda honra, toda glória para o nome de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, a qual aqui esta noite, o nosso irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Cada um, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha dar graça, que Deus venha abençoar esse culto maravilhoso, essa campanha maravilhosa, a qual nós estamos fazendo. Eu creio que o Senhor, Ele é o Deus que vai responder a minha e a tua oração no momento a qual o Senhor está vendo aquilo que eu e você estamos aqui, o nosso coração anseia. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o louvor da harpa em nome de Jesus. Glória, glória. Deus maravilhoso. Aleluia. Está louvando 3 da harpa. Glória a Deus. Santa paz. O 3 da harpa. Eita. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu
rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando Aleluias a meu rei. glória. Aleluia, Jesus. Glória. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, Entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno De louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. aleluia. Como os anjos que o louvam, eu também louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Bate palma para esse Deus maravilhoso. Toda a honra, toda a glória para Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos glorificar e exaltar, Senhor. Toda a honra, toda a glória para Ti, Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando um 77. Glória, Glória a glória. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te Cobrirás pela senda alegre tu caminharás, e no contato com teu Salvador, neste mundo vive
a prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda um contato e terás poder. Guarda um contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela cena alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, igreja? Bate palma para Jesus. Guarda o contato com Ele, porque só Ele mesmo, né? Se nós não tiver contato com Deus, se nós não tiver o contato com Jesus, nós, irmãos, não conseguiríamos chegar. Precisamos ter contato com Ele. Precisamos buscar, precisamos crer. Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Para a gente estar passando já as oportunidades. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos deu, Pai, de estar aqui na tua casa, Senhor. Abençoe os meus irmãos, meu Pai. Abençoe cada um que passou por essas portas. Meu Pai, acampa anjo nesta porta. Abençoe teu filho que está nessa porta. Abençoe teu filho que está direcionando essa pregação, este culto, Senhor. Pai, a missionária que vai pregar esta palavra, Deus, traz debaixo das tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, direcione, Espírito Santo, a mensagem, os louvores, testemunho, Pai. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Abençoe os meus vizinhos, Pai. Abençoe essa rua, cada um que passar por ela, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra possa entrar nesses corações. Oh, Pai, abençoe a minha casa, a minha família, a família de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu abro este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palmas é para Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Já vai estar chamando, dando a oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Primeira oportunidade está a Catamires, aleluia, Jesus. Está trazendo algo do Senhor. Glória, Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Minha mãe, meus irmãos, que adoravam o Senhor Jesus. E hoje eu estava na minha casa e o Senhor ele ministrou uma palavra no meu coração também, que se encontra lá em Salmos, Salmos 92. Deixa eu achar aqui o versículo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Santo, santo, santo. Amém? Então vamos continuar aqui. Ó, a palavra de Deus diz lá em Salmos 92, no versículo 12. Amém? Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus está falando que os justos, eles crescerão como o cedro, não lembro agora como que fala, do Líbano. E essa árvore, meus irmãos, é uma árvore que cresce muito lenta. Essa árvore, ela cresce muito devagar. Só que essa árvore, ela alcança até 40 metros de altura. Então, é uma das árvores maiores que tem. E nos primeiros 3 anos de vida dessa árvore, as raízes
Deus. Enquanto a planta, ela só cresce mais ou menos uns 5 centímetros para cima. Olha a diferença. 1,5 metro para baixo e mais ou menos 5 centímetros para cima, aquilo que está visível. E assim somos nós. Às vezes parece que não está dando resultado. Eita. Às vezes parece que está lento demais. Só que o Senhor primeiro Ele nos faz crescer para baixo. Aleluia. Nas raízes. Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, uma casa que ela é construída sobre a rocha e ela é construída sobre areia. Então uma casa que ela não tem alicerce, quando vem o vento, quando vem as lutas, quando vem as provações, essa casa que está construída no alicerce, ela permanece. Mas se for uma casa que está construída na areia, vem o vento, vem o vendaval, vem os problemas, vem as dificuldades, e essa casa é destruída facilmente porque não tem raízes. E aqui a palavra continua dizendo que nós vamos crescer como o cedro do Líbano, como essa árvore. Obrigado, Deus. Aleluia. Assim nós seremos na casa do Senhor, enraigados, alicerçados. Assim nós seremos na casa do Senhor. Então, nós temos que nos preocupar primeiramente com o interior, com aquilo que está dentro, inclinar os nossos passos em Jesus. Às vezes parece que a gente está orando e não está acontecendo, que a gente está buscando e não está acontecendo. Aí a gente fala, nossa Senhor, mas eu estou pedindo tanto e não acontece. Calma, o Senhor primeiro está tratando o coração. Jesus, obrigado. Primeiro Ele está fortalecendo. Aleluia. Tem situações Santo que parece Deus. que está na nossa vida, que parece que está demorando para sair, mas Deus Ele se utiliza dessas situações para nos fortalecer, para nos firmar, para provar onde está o nosso coração. Ele prova onde está o nosso coração, para ver se o nosso coração está no Senhor. Porque imaginando o Senhor, por exemplo, vou dar um exemplo, vai ficar pedindo uma Ferrari para Deus. Está pedindo um carro, pedindo uma bênção, só que o que adianta Deus te dar essa bênção e depois você pegar a bênção e se afastar da presença? Então Deus primeiro Ele vai nos preparar para receber aquilo que Ele tem preparado e reservado para cada um de nós. Então se preocupe, primeiramente, em crescer para baixo. Porque crescer para baixo é firmar raiz. Aleluia, meu Deus. Eu vou colocar um louvor agora. Pode ser celular? Obrigado, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, meu Deus, oh glória. Obrigado, Deus. Aleluia. Ah, Jesus, Tu és bom, Senhor. Em todo tempo Tu és bom. Aleluia. Glória, Jesus, alegria está na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, você que puder ficar de pé, Aleluia. quero te convidar para ficar de pé. Porque o Senhor me ministrou nesta noite sobre nós criarmos raízes nele, sobre firmarmos a raiz nele. Sim. E não há forma melhor de você se enraizar no Senhor do que na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo. Então eu quero te convidar esta noite a você fechar os seus olhos, a você buscar a presença de Deus, a você adorá-lo. Não somente pedir coisas, mas adorar. Mostrar toda a sua devoção a Ele. O quanto você o ama. Peça ao Senhor uma nova sede, um novo anseio, uma nova fome pela presença dEle. Para que Ele firme os teus pés, porque, meus irmãos, nossos joelhos são bastantes. Se não for o Senhor para nos ajudar, é só Ele. É verdade. Amém? Amém. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória para ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Agora somos só você.
obrigada pela sua voz, presença neste lugar. Oh, aleluia, vem transbordar, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Glória, glória, Em glória, nome glória, de glória. Jesus, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada por essa oportunidade. Essas palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A presença do Senhor é forte, né? Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor está na casa, igreja. É verdade. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos glorificar, aleluia, Senhor Jesus, o nome dele. Aleluia, Senhor Jesus. Quero dar oportunidade para o irmão Diego. Glória, 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 Jesus, para estar trazendo o alvo do Senhor. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Usa teu servo, papai. Glória a Deus, aleluia. Usa teu servo, papai. Pessoal da Deus, com a santa paz do Senhor, amém? Amém, O Jesus. Senhor está na casa. Ô, glória. É grande e notável a presença do Senhor. Eu creio, Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a vida da pastora, da esposa, pelo convite. E agradeço pelas orações da pastora. Já fiquei sabendo que a pastora orou pela minha vida. Não teve um pouco meio que rebelde na presença do Senhor, meio que distanciado, meio que. Porque nós somos seres humanos, irmãos. Somos seres humanos, muitas vezes nós não aguentamos um baque. Verdade. Nós Meu não Deus. aguentamos a diversidade da Meu vida, Deus. porque nós somos seres humanos. Mas hoje aqui, o Senhor ele me mostrou mais uma vez que Ele é fiel. Aleluia. Eu Mais creio. uma vez que Ele é fiel nas nossas vidas. É como a irmã falou, a irmã Capitão falou, vamos criar raiz. Só quem tem raiz, irmãos. Eita, Porque é com a raiz que nós conseguimos alcançar algo na parte do Senhor. É com a raiz que nós conseguimos aguentar os ventos, as tempestades do Senhor. Amados, eu perguntei o tema da campanha, por esta causa que coloco de joelho. Eu não sei qual foi a causa que você tem nesta noite. Eu não sei você, mãe, qual é a causa que você tem colocado debaixo do seu joelho. Eu não sei você, pai, qual é a causa que você tem colocado no seu joelho. Eu não sei você, tia, a causa que você tem colocado no seu joelho. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, eu escutei a voz. Eu tenho escutado a voz. Obrigado, Deus. Amados, para não ficar só na minha palavra, a minha esposa ela tinha dito que a irmã daria alguma oportunidade e eu me preocupo, porque assim, eu sou daquele cristão antigo. Eu sou daquele cristão que, da época que as irmãs usavam o coque e a saia lá embaixo e o reteté era diferente. Eu aprendi que não se recua uma oportunidade. É verdade, Deus. Deus. Sabemos qual é o último dia da nossa vida. Meu Deus, é. A maior oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Aleluia, meu Deus. Mas, enquanto há tempo, temos que pegar a palavra. Sim, Deus. Sendo aqui, lá fora, em qualquer lugar, nós temos que pregar a palavra do Senhor. Em Gênesis 21, Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14. Um pouco mais acima aqui. 14. A fala de Abraão. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro também, lhe deu um menino, e despediu a ela. Foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou-se o menino debaixo de uma árvore, e foi e se assentou em frente, afastando-se de distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu, morreu o menino. Assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Aleluia! Aleluia, meu glória. Amados, quando Deus ele fez uma promessa a Abraão ele achou que demorou. Então, Sara vai e pede para Abraão se deitar com a serva dele, Agar, e dela nasce Ismael. Seria também um grande estrangeiro do deserto. E ali,
agora a Sara está grávida. Sara agora vai esperar a Isaac. Quando ela vê que já não tem mais, já não precisa mais da serva, como é muitas das vezes na nossa vida, e nós servimos, mas chega uma hora que a pessoa fala, você não serve mais. Então aí fica caro. Mas aí, sobre eu creio, sobre má orientação, Abraão pega a ideia de ir para Garcia, tira lá de casa, com o menino. Agora Agar olha para um lado, olha para o outro e fala, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu só tenho um pouco de água e um pedaço de pão. E o menino para alimentar. Meu Deus. Mas aí Agar, no desespero, coloca o menino de lado e fala, eu não vou nem ver morrer. Eu não quero nem ver. Mas quando Deus está no negócio, ele via o anjo na hora certa. Quando Agar olha o menino chora e Deus escuta. Ei, amado, Deus tem escutado o choro. Aleluia, Deus tem escutado as suas lágrimas, Deus tem escutado as suas súplicas nesta noite. Eu não sei qual é a causa que você tem chorado, mas Deus manda te dizer, ei irmão, irmã, eu tenho escutado o seu choro. Eu tenho escutado as suas súplicas nessa noite. Não para, não para. Porque mesmo que seja pouca água, mesmo que seja pouco pão, não vai faltar. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra abençoada. Jesus. Aleluia, Jesus. Eu dou a oportunidade também para o pastor Marcos. Oh, glória. Dá a oportunidade ao Senhor Jesus. Para estar trazendo algo para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Confesso para os irmãos que um dos motivos pelo qual eu estou muito feliz é porque a minha vida nunca ficou vazia, sem coisas acontecendo. Mas é bem verdade que todas as vezes que eu tentava provocar alguma coisa, as coisas que aconteciam não eram boas. Mas o Senhor é Deus de coisas novas. Aleluia. E eu tenho vivido coisas novas na presença do Senhor. Então, igreja, eu quero aproveitar que foi falado aqui sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero dizer que nós temos esse pastor, então, que ele é pastor. E o pastor cuida das ovelhas. Então nós não temos o que temer, porque ele cuida. Aí quando a gente vai lá para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória. A pergunta é, meu querido, se ele é o nosso pastor, e nós temos nele um esconderijo, aonde ele diz que nós descansamos. Nós precisamos aprender a descansar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, se quiser abrir a abra, se não quiser, depois você pode ver em casa. É Eclesiastes capítulo 8. Ó, Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Vai dizer assim, melhor não é o começo das coisas, mas o final dessas coisas. Melhor é o longânimo, o paciente, aquele que espera. Sabe por quê? Muitos de nós olhamos, sabe, meu irmão? Olhamos para as pessoas e falamos, aquele não tem jeito. Mas olha, por que ele está assim? Deixa eu dizer para você uma coisa que dói na gente. Nós somos chamados para esperar no Senhor. Aleluia. É o Senhor que começou essa obra. Filipenses 1:6. Estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Sabe por que nós temos que buscar paciência no Senhor? Tem pessoas que vão se converter sim no último dia, no último momento. Há homens e mulheres que vai dar trabalho, irmão. Há filhos que vai dar trabalho. Eu queria dizer para você que a sua oração vai ser ouvida imediatamente e que tudo vai mudar. Mas o projeto não é meu, não é seu. O plano não é meu, não é seu. É de Deus. Eu não sei com quantos anos cada um aqui chegou ao Senhor. Mas você já parou para pensar? Eu ouvi, pastora, muitas pessoas falarem de Deus para mim e eu não vim. Eu fiquei 10 anos nas drogas. Eu fiquei 10 anos andando na rua de albergue.
Eu fiquei 10 anos andando com bandido, com traficantes, com gente que não prestava. Eu vi meninos que praticavam aborto no centro da cidade e depois estavam louvando, chorando, cheio de droga. E é naquele tempo que dizia, entra na minha casa, entra na minha vida. E aí tinha drogados que falavam, cala a boca, aqui não é lugar de falar. E eu que conheci um pouquinho, fiquei quieto, mudo, porque eu não tinha coragem de falar, porque olhava para mim. Mas aconteceu como aconteceu com o filho pródigo, caindo em si. Quando eu caí em mim, que não adiantava eu ter vergonha daquele que me via em todos os lugares, daquele que sabia de toda a minha vida, daquele que me criou, não tinha que ter vergonha dele, eu tinha que contar com ele. Então eu fiz como o filho pródigo, falei, pai, olha, eu pequei, eu errei. E sabe o que ele fez, irmão? Diferente da minha própria família, quando a Bíblia diz assim, pode teu pai e tua mãe te abandonar, porém eu, Senhor Jesus, jamais. Olha, pode teus amigos te abandonar, pode até mesmo nós mesmos nos abandonar, que é o momento que a gente fala, não aguento mais, nós nos abandonamos ali. Ele não nos abandonou. Eu só estou aqui por causa do amor, da graça e misericórdia do Senhor. Porque se eu fosse contar para os irmãos o que eu fiz, tendo já ouvido falar de Jesus, já tendo eu falado de Jesus, eu me afastei dele. Uma coisa é você falar, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você andar com ele. Quem anda com Jesus tem que estar pronto, porque ele é o teu pastor e nada te faltará, a luta não faltará, porque as lutas nos traz forte também, as necessidades também não, porque por essa causa eu me ponho de joelho. Que causa é essa, irmão? É porque o meu marido não está na igreja, é porque o meu filho está nas drogas, é porque eu estou desempregado, é porque minha mãe, é por essas causas, mas eu quero te dizer que ainda são as causas erradas, quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Sabe por que causa nós temos que nos pôr de joelho? Senhor, lembra de mim quando voltares. Senhor, lembra da minha família. Lembra, Senhor, da moradora de rua. Lembra da prostituta, da lésbica, do homossexual. Senhor, lembra, Pai, que mesmo nós, sendo pecadores, miseráveis, se não for o Senhor, o que será de nós? Não fale de quem se afasta de Jesus. Não fale de quem ainda não veio para Jesus. E se tiver que falar algo diante do Senhor, e se tiver que aprender a falar algo, diga, Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia, piedade de mim, tenha daquela pessoa também. Tem mulheres que não largam do marido e estão apanhando, tem homens aí agora, exatamente usando droga, mas vai se tornar um grande pastor, vai se tornar um grande missionário, mas ele está lá, padecendo, sabe por quê? Porque quando ele volta, ele pode falar como Pedro, para onde eu ir? E só tu em palavras de vida eterna. Agradeço essa oportunidade de eu estar com vocês. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Ele está dando uma oportunidade para a irmã Eunice? Dá uma oportunidade. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu passei na dúvida, eu estava falando, hoje eu não quero oportunidade, não. Oh, Jesus, usa ela, Jesus. Mas as coisas, né, como a gente quer, como o Senhor quer, né? É verdade. Eita, Deus, usa ela. Amor, mais amor. Quem não tem, esse é o Salvador. Pois sem fé, sem amor. Amém? Vamos louvar o 290 da harpa, amém? Glória a Deus, Jesus. 290. 290. Aleluia, Jesus. Glória. Amém, irmão? Procura pra ele. Amém? Amém. Ó Senhor, nós esperamos que
te clama, vem confirma a petição. Dá-nos da tua graça, enche-nos do teu poder, o teu servo, ó Deus, faça a tua voz te perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Dá-nos dom do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tem dito cumpra-se, meu Redentor. Dá-me graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deixa o coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Teu crente que a te clama, vem confirma a petição. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Temos que deixar o Espírito do Senhor derramar nos nossos corações, né? Porque esses dias está bem difícil pra minha vida. O inimigo está fazendo o possível, até o impossível para me tirar da presença do Senhor. Não está fácil, mas eu falei, eu não vou, Deus é a minha destra, eu não vou cair. Sim, Deus! Está comigo. Não está fácil. Esses dias não está fácil. Hoje mesmo foi uma luta para mim vir para a igreja na minha casa. Não foi fácil. Fiquei muito estresse, nervosa mesmo. Muita coisa só para mim não vir mesmo. Mas eu estou aqui. Eu até falei para a Yara ali, quando eu estava vindo, eu falei, eu não quero oportunidade não. Não estou muito bem para falar nada. Mas as coisas é como a gente quer, como o Senhor quer. Eita Deus, maravilhoso. Aleluia. Eu creio que Ele vai me dar minha vida. Eu creio também, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e a sua minha família. Glória, glória, glória. Obrigado, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso. Glória a Deus, ela fez eu lembrar quando muitas vezes eu estava tão desanimada para ir para a casa do Pai, né? Muitas vezes até eu não ia, né? E aí quando eu ia me arrastando, aí era aquele culto maravilhoso, Deus bradava na igreja. Aleluia, Senhor Jesus, era uma unção, irmãos, que só Jesus vai explicar. Né? E aleluia, Senhor Jesus, então o que eu venho dizer para a irmã que quando a gente não quer ir, quando está tudo errado, aí que é para a gente ir. Aleluia, Senhor Jesus, aí que é para a gente ir e se agarrar no Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer jogar seta, ele quer jogar depressão na nossa vida, para a gente poder desanimar na presença do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, mas continua, irmã. Continua, aleluia, Senhor Jesus, porque Deus é contigo. Aleluia, Senhor Jesus. Quando a luta vir, aleluia, Senhor Jesus, passa por cima da luta e vem adorar o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, porque Ele vai nos parar na sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Quero dar uma oportunidade para a filha da irmã, da irmãzinha, Eunice. Aleluia, Jesus. Eu ainda estou me acostumando com o nome das irmãs. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A ela, Pai querido, Rei da glória. Tu és maravilhoso, Jesus. A tua glória encheu este lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. A paz, irmão. Amém, Jesus. A tua glória encheu este lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus está Aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta.
tua glória. Obrigado, papai. Se tudo está difícil, Obrigado, papai. a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. É, Jesus, eu creio nisso. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Tudo está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus está na guerra, peleja por você. Tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão, não morrerei. Quando a promessa não se cumpre. Oh Deus! Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Feche os teus olhos e veja o sobrenatural. Que tem promessa de Deus, esse o mal. Agora agradecer a oportunidade para essa manhã. Jesus, eu creio, Pai, que a vitória é nossa, é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero estar apresentando os visitantes nessa noite. Glória, glória. Aleluia, Senhor Jesus. A missionária Dalva. Aleluia, Senhor Jesus, a nossa preletora dessa noite. Sim, Deus. Aleluia, Senhor Jesus, o nosso irmão com a esposa dele. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. A Tamires também. Tá, dos visitantes também. Nome do Senhor Jesus. Esqueci de mais alguém? Aleluia, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como que a gente vai cantar? Aleluia. Seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Aleluia. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero dar uma oportunidade para o irmão José. Aleluia, Senhor Jesus. Para estar trazendo algo para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória. Usa teu servo, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Ah, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Toda honra, toda glória para ti. Sim, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Eu salvo a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da água 169. Glória. Seja a nós. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Pode começar? Pode. Pode. Longe do Senhor andava
do Salvador, e ali caiu o fardo, e tristeza e dor, meu Pai, obrigado. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso testificar. É, papai. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus. É, papai, maravilha, a graça do repouso e não pela cruz, oh Pai. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso ter, Jesus ter mais, aqui também te chama, pois ele quer te salvar. Obrigado, Pai, aleluia. Aleluia. Eu vou falar aqui por cima. Eu cheguei aqui na igreja um pouco triste, mas já estou em nome do nosso Senhor. São 80% agora. Aleluia! Glória! É que a irmã acabou de falar. A luz da casa também não está na minha fé, viu, irmã? Mas em nome de Jesus, Jesus vai tirar tudo. Em nome do nosso Senhor Salvador, Jesus. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim mesmo, na presença do Senhor. A gente vem se arrastando, né? A gente passa um dia de luta, aleluia, Senhor Jesus, mas é daqui de dentro, né? Aleluia, Senhor Jesus, que a gente renova nossas energias, né? Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero estar dando a oportunidade para a irmã que está lá atrás, lá do lado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado. Dá uma oportunidade, irmã, vai estar trazendo algo do Senhor também nessa noite. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amor, mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois quem quer, sem amor, não pode agradar o Senhor. Sentindo uma coisa aqui agora, que Deus está neste lugar, estou sentindo
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que louvor, né? Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou estar chamando o irmão Alan, que vai estar fazendo uma palavra de oferta e já preparando o louvor para estar louvando também. Aleluia, Senhor Jesus, porque as horas já se avançam, né, igreja? Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom, aleluia. Amém, Jesus. Lá em Malaquias 3, vai falar: trazei todos os dias na casa do tesouro que haja mantimento em sua casa, amém? Então que nessa noite a gente vai ofertar e dizimar com alegria na casa do tesouro, amém? Vamos por que vai estar orando pelo dízimo oferta? Senhor, meu Deus, não pertence do Senhor. Sim, papai querido, obrigado, Jesus. Aqui está os teus filhos, ó Pai, a qual vai ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Ô meu Pai, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que não venha faltar nada no lar de ninguém, Senhor. Ô Senhor, toma, meu Pai, cada povo que está aqui nessa noite, Senhor, fala conosco através das tuas servas, Senhor. Ô meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, poder encher o celeiro de cada um deles que está aqui, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou estar levando a mim mesmo. Glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Como tu és bom, Jesus. Meu Deus. Toda honra, toda glória para Sim, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim, meu Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Está na tua casa, Pai. Deus, eu já te vi na festa ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou e viveu de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Filho, tu se posiciona na venda daquela rocha, que já já eu vou passar e tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, dos meus obreiros eu derramo glória, a minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Fez o mar se abrir
te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz o inferno abalar, esse aqui foi para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desceu nesse lugar. A minha glória fez fogo cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou estar chamando a pastora Aldenir para estar orando pela preletora nessa noite. E eu, desde já agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor. Glória a Deus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a diaconisa, a Andréia, né? Por ter direcionado. Irmãos, hoje é dia das mulheres. Mulheres todo dia, né? Mas parabéns para nós, né, irmãos? Glória a Deus. Parabéns. A pastora não está aqui, tadinha, porque ela teve que ir outro compromisso, né? Mas que Deus abençoe a pastora Fabiana, né? Fez esse aqui para nós estar no finalzinho, para entregando uma lembrancinha para as mulheres. Né, Deus abençoe também a missionária, né? Que veio aqui, ela fez o convite, ela fez ministrar os nossos corações essa noite, a palavra do Senhor. Deus usou cada uma aqui, irmãos, no louvor, testemunho, mas eu creio que o Senhor vai, mais ainda, vai ser a palavra que Deus vai falar no nosso coração. Se for de pé aquele que puder, né? Erga as suas mãos, sem ira, sem contenda, para a serva do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento a tua filha esta noite. Pai, eis aqui, Senhor, meu Deus, a tua pequena, que vem, Senhor, trazer, Pai, a mensagem do Senhor, meu Pai. Abençoe a vida dela, a família, Senhor. Abençoe a tua casa, a tua parentela. Senhor, repreende toda a retaliação espiritual contra a vida dela, Senhor. Põe tua palavra na boca dela e fala com a tua igreja, fala conosco essa noite, usando ela como atalaio, como ferramenta, Senhor, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palmas atrás, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Senhor Jesus. Amém. É um prazer conhecer mais um povo, né, que vai morar no céu. Deus da glória aí. Glória! Aleluia! Nós vamos nos encontrar lá em nome de Jesus, né? Agradeço a Deus pela essa oportunidade, a pastora Fabiana que me fez o convite, aos irmãos que também estão na minha vida, falando glória do Senhor, né? Eu creio que Deus vai falar mais um pouquinho. Aleluia! Que eu estiver aqui também falado, eu creio, Jesus, né? Com a gente, conosco. Foi me dado um tema, né? Mas o Senhor nos direciona para outro lugar. É verdade. Né? Deus abençoe a nossa vida. E que eu venha ser um canal de bênção. Sim, Deus. Eu creio. Eu vou estar lendo Ezequiel 37. Meu Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Deus abençoe, poder se assentar, dando glória ao Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia.
é uma palavra conhecida no meio de nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e era muito numeroso sobre a face do vale. Eles estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Confesso que eu estou tremendo. Eita, Deus maravilhoso. Meu Deus, coloca a gente numa situação complicada. Ele tem os seus meios de colocar a gente para a glória do Senhor Jesus. Aqui, Ezequiel, eu creio que quando o Senhor veio falar com ele sobre, veio levar ele no Espírito, ele estava em oração. E quando ele foi em oração, o Senhor levou ele uma visão no meio do vale. Mas o Senhor poderia colocar ele na ponta? Poderia. Poderia colocar ele no final do vale? Poderia. Mas o Senhor colocou ele no meio. Porque se ele estivesse na frente do vale, ele não ia enxergar com a intensidade que o Senhor queria mostrar para ele, a profundidade daquele dom. E se colocasse no final, ele não ia saber lidar com aquele dom. Mas o Senhor colocou no meio. O que eu quero dizer? Tem situações em nossas vidas que o Senhor não vai colocar a gente na frente nem no final. Aleluia. Meu Deus. Ele vai colocar a gente no meio da situação. Numa situação difícil, porque Ezequiel, quando ele estava ali no meio daqueles ossos, eu creio que ele ficou: Senhor, o que poderei eu fazer? Porque eu só estou vendo os ossos e não tem mais nada. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, esse título vai ser com uma palavra de esperança. Porque enquanto ali Ezequiel só estava vendo os ossos, Deus estava querendo mostrar para ele que tinha algo mais ali para mostrar para ele. Aleluia. E para fazer que Deus é Deus ali. Eu creio, Deus. Porque nós sabemos que esses ossos eram o exército de Israel. Que o Senhor, que o povo babilônico invadiu, e o próprio Deus permitiu que acontecesse. Mas quando Ezequiel fica aí no meio e fala: Senhor, e o Senhor coloca ele numa situação de confronto. Fala assim: Ezequiel, pode viver esse dom? Ezequiel, temendo e obediente à voz do Senhor, ele fala: Senhor, Santo sabe. Meu Deus, é verdade. Porque tem situações que o Senhor vai colocar e falar: Senhor Jesus, o que eu poderei fazer? Aí a gente coloca na mão do Senhor. Meu Deus. Aí a gente coloca na mão do Senhor: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas se o Senhor não quiser fazer, o Senhor também é Senhor na minha vida. Jesus, é verdade. Essa palavra tem tanto significado na nossa vida. E quando ele fala assim diz o Senhor Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ali o Senhor fala assim: profetiza, Ezequiel. Você apenas está vendo os ossos, mas profetiza sobre eles. Profetiza que vai ver carne, que vai ter espírito, que vai ter pele, que vai ter. E quando ele começa a lhe profetizar, em obediência à voz do Senhor,
Essa palavra também fala sobre obediência. Da gente se atentar naquilo que o Senhor deseja falar para conosco. Sim, Deus. É ouvir e obedecer o que o Senhor diz. E aí Ezequiel, no meio da obediência, ele começa a profetizar. E logo após que ele começa a profetizar, ele começa a ouvir um reboliço. Começa a ter um reboliço. Por quê? Porque quando o Senhor vai colocando as coisas no lugar, vai ter reboliço, vai ter confusão, vai ter... Porque o Senhor está colocando tudo aquilo que não estava em ordem, o Senhor vai começar a colocar tudo no lugar. Eu creio, Jesus, eu creio. Tudo no lugar. Eu creio. Ele começou a ouvir ruído de ossos, juntando com ossos. Todos os ossos juntos. E se formou carne. Se formou tudo, mas estava faltando alguma coisa ainda. Estava faltando um espírito. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. No versículo 8, diz assim: olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, cresceu a carne e estendeu pele sobre por cima, mas não havia espírito. E o Senhor mais uma vez falou para Ezequiel. Ezequiel profetiza também o Espírito, para que eles pudessem ver. Porque quando o exército se levantou, estava faltando algo neles. A presença do Espírito Santo. Porque quando o Senhor começa a colocar as coisas no lugar, a presença do Espírito vai começar a preencher, vai começar a andar, vai começar a fazer, vai começar a profetizar. Sim, Deus. Aleluia, Senhor. E o Senhor fez isso. Mas a gente tem que tomar uma atitude. Porque se Ezequiel só olhasse ali para aquele meio daqueles ossos e ficasse ali olhando, não haveria carne, não ia se juntar ossos, não ia acontecer nada. É verdade. Mas ele profetizou. Muitas das vezes o Senhor coloca a gente em situações difíceis, para que a gente tome um passo. Porque a gente ora, toda oração tem que ter uma ação, para ter reação. Porque quando Ezequiel estava ali, Ezequiel profetizou, foi uma atitude que ele teve. O Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, tomou uma atitude e falou: aqui vai crescer ossos, aqui vai ter carne, aqui vai ter espírito. Porque ele teve uma atitude. A gente vê situações na nossa vida que às vezes a gente não encontra saída nem nada, mas a gente está orando, está buscando o Senhor, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a situação, mas o Senhor, você profetizou? Você ouviu a palavra e profetizou? Você falou: Senhor Jesus, você está vendo a situação, mas o que você está fazendo para que aconteça? Porque a gente tem que ter uma atitude. É dessa maneira. Acho que eu era bonitinha assim? Oh, meu Deus, não era não. Minha vida foi difícil. Então, glória ao Senhor Jesus, para eu estar aqui. Porque se fosse fácil, a gente não estaria. Meu Deus. Quando eu ouvi a irmã falando sobre que ela está se iniciando agora, que está sendo difícil, eu me lembro quando eu me iniciei também na presença do Senhor Jesus. Quando eu comecei, meu marido é ex-traficante. Trabalhava, era gerente, né? Bom e glória do Senhor, ele não estava nessa vida. Glória a Deus, aleluia. Mas foi muito doido. Enquanto eu estava indo para a igreja, alguém me ligava: seu marido está sendo enquadrado. Invadiram lá a sua casa. E eu estava dentro da igreja. E eu falei: Senhor Jesus, mas eu estou na tua casa, Senhor. Vai lá e guarda os meus. E eu dentro da minha casa, e a polícia lá dentro da minha casa, atrás do meu esposo correndo da polícia. E eu falei: Senhor Jesus, e eu dentro da casa. Mas eu sabia de uma coisa: a promessa. Quem tem promessa não morre. E toda vez quando eu chegava, eu estava chegando na esquina da igreja, eu vinha essa: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não.
Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Então é isso. Quando eu vi a irmã cantar, eu falei assim, meu Deus, passou um filme assim. Eu falei, Senhor, me lembrei do início. O início da minha conversão. Não é fácil, porque o Senhor vai colocar tudo no lugar. Tudo no lugar. Não vai ser fácil. Porque o Senhor vai passando uma vassoura. Sabe aquilo que está tudo uma sujeirinha? Aí o Senhor vai passando uma vassoura para poder organizar tudo. E Ezequiel também foi assim. Ele profetizou. Quantas vezes eu chegava em casa chorando, Senhor Jesus, o Senhor falou lá em Ezequiel, vou profetizar. E eu começava a profetizar da minha casa. Porque não foi fácil, foi pro joelho para tirar aquele homem dessa vida errada. Meu Deus. Meu Deus. Ele teve que ir pro cárcere. E aí ele ficou 6 anos Jesus. pagando. Até ele se consertar. O Senhor falou assim, eu só vou tirar ele lá quando ele estiver bem. Hoje, ele está bem assim, né? Ele não está mais nessa vida errada. Mas eu creio que ele vai estar do meu lado. Glória a Deus. Eu creio. Eu É creio. palma e glória do Senhor Jesus. Porque a gente, o Senhor promete as coisas pra gente, a gente acha que não vai acontecer. Porque passar tempo, a gente ora, busca, jejua, consagra, faz propósito. Fala, Senhor Jesus, não vai acontecer, vai. Acontece. Acontece. Eu creio, Jesus. E Ezequiel começou a profetizar o Espírito. E quando Ezequiel começou a profetizar, o Espírito começou a levantar o exército. O exército começou a adorar o Senhor Jesus. Porque quando a gente está em Espírito buscando o Senhor Jesus, Ele faz. Ele molda, Ele trata, Ele ajuda. Coloca os ossos, coloca tudo. Meu Deus! Faz tudo aquilo que a gente não imaginou que ia acontecer. Meu trabalhar. O trabalhar de Deus é muito diferente. Jesus. No 12 diz assim: portanto profetizem, assim diz o Senhor Jesus, eis que abrirei os vossos sepulcros e farei subir as vossas sepulturas, vosso povo, e fareis, e trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu. Aleluia. E porém em vós o meu espírito vivereis, e porém em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz isso, diz o Senhor. Glória a Deus. O Senhor instituiu todo aquele povo. O Senhor instituiu todinho aquele povo. O Senhor mostrou a Ezequiel. Ezequiel, o povo foi destruído, o povo foi acabado. Mas eu vou restituir todo o meu povo. E farei saber que eu sou o Senhor. Aleluia. E fiz isso. Glória a Deus. Glória Então, a ti, Jesus. a pessoa que estiver vendo a sua vergonha vai ver essa dupla honra. Glória ao Porque o Senhor. Senhor vai restituir, creio vai nisso. te honrar. Não importa o que aconteça, você pode estar passando humilhação hoje. Mas amanhã o Senhor fará Sim, Deus. a exaltação na sua vida. Eu creio. Porque Deus é fiel naquilo que Ele Eu fez. creio, Jesus. Muitos diziam que eu não ia me casar. Eita, Deus. Porque meu marido não queria casar na época quando eu entrei na igreja. Não queria casar. Não queria. Eu falei, Senhor Jesus, está nas tuas mãos. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ser ousadia igual Pedro. Pedro, quando foi andar ali sobre as águas, ninguém estava, todo mundo dentro do barco. Mas Pedro foi o único que teve atitude. De descer do barco e ir ao encontro. E quando eu falei, Senhor, você é igual Pedro, vou tomar atitude, vou ser ousada. Peguei os documentos, fui lá no cartório. Meu Deus. E dei a entrada. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Se for, vai ser. Meu Deus. Foi, eu consegui o meu casamento gratuito. Glória a Deus. Com a glória do Senhor Jesus. Maravilhoso. Eu falei, Senhor, e agora? Falta o vestido, falta o sapato, falta a festa.
falta tudo. Aí eu comecei, falei, Senhor, então vamos, eu consegui uns amigos, né, que eu tenho, vamos entrar num propósito. E nós começamos a entrar no propósito no monte, foi fácil não. E o cão se levantou dentro de casa, a gente começou a brigar, discutir, foi um reboliço, era bagunça pra cá, bagunça pra lá. E o Senhor, eu falei, Senhor, é tudo para a sua honra, glória. E eu saí orando, buscando. E quando chegava perto do dia, o irmão, eu vou te dar um vestido, irmã, tem um sapato, irmã, tem um salão, irmã, tem dentro da festa aqui. Eu não gastei nenhum real. Glória a Deus, Deus fiel. Deus fiel. Aí então, canção. E aí eu levei todos os meus filhos para uma glória do Senhor, para adorar o Senhor Jesus. E foi uma glória naquele casamento tão grande, inesquecível. Deus desceu naquele ambiente. Mas não foi fácil, não. Não é fácil olhar para as circunstâncias e achar que não vai ter solução. Não vai ter nada, mas o Senhor faz. Ele faz porque Ele mostra que é Deus na sua vida. É Deus na nossa vida que Ele faz. E Deus é maravilhoso. E eu agradeço a Deus por Ele ter me achado, me encontrado. A gente somos preciosos. Às vezes o inimigo coloca coisa na nossa mente que a gente não vale nada. Que a gente não vai conseguir vencer as barreiras. A gente não vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas uma coisa que eu te digo. Ouve apenas o que o Senhor fala sobre você. Sim, Deus, sim. Não escute o que o homem pode falar. O homem pode te jogar lá embaixo, mas Deus é o único que te acha. Aleluia. Nas mãos do Senhor Jesus. É verdade. E eu creio nisso. Eu creio na palavra do Senhor Jesus. Ezequiel creu na palavra do Senhor Jesus. Ele ouviu ao Senhor Jesus. Ele foi obediente ao Senhor Jesus. Porque o Vale de Ossos Secos é uma palavra excelente sobre obediência. Porque Ezequiel foi obediente à voz e à atitude. Ele foi obediente naquilo que o Senhor colocou na mão dele. Então, tudo que o Senhor colocar na sua mão, ore, ouve e tenha atitude naquilo que o Senhor falar para vocês. Então, glória do Senhor Jesus. Uma coisa, nunca se negue uma oportunidade que Deus te dá. Porque você não sabe qual é a oportunidade. De pouco em pouco o Senhor vai te levantar. Não precisa se desesperar. Deus vai usar cada um aqui da forma que Ele quer. Da forma que Ele manda. Para a glória do Senhor Jesus. Eu quero... Eu queria estar louvando ao Senhor com louvor. Aleluia, Deus. Recebe, Pai. É para a tua honra e para a tua glória. Glorificado é a ti, exaltado. Deus, nosso poderoso. Oh, Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto estiver louvando, olha o Senhor Jesus. Glória. É tudo para a sua honra e para a sua glória. Só voz, Senhor, faz subir o deserto. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade, aponta a direção. Perdoe. Aleluia, Senhor. Sua voz, Senhor, me seguir no deserto. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade, aponta a direção.
dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. Aleluia! É preciso calar todas as vozes dentro da tua, silenciar todas as vozes dentro da tua, a tua. Eu não te ouvi. No meio do tormento, a voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim.
colocar de pé, né? Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor Deus. Deus maravilhoso, eterno Deus. Glória a Deus. Você com os irmãos, fechar seus olhos, cuidar. Vamos fazer uma oração, amém? Levantar um clamor por este ambiente, por o Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Olha aí, clame ao Senhor Jesus. Saia a sua situação, o que você tem para o Senhor Jesus. Ezequiel, quando estava naquele meio daqueles ossos secos, ele profetizou. Olha aí, profetiza na sua vida. Eu não sei a situação que você está passando dentro do seu lar, mas profetiza sobre ele. Profetiza lá no meio daquele lugar que você acha que não tem esperança, não tem nada, não tem solução, mas profetiza. Glória a Deus, aleluia. Senhor soberano, eterno Deus, Pai amado e querido, estamos, Senhor Jesus, Pai, neste lugar, Senhor Jesus, Pai amado e querido, para te adorar, para te adorar, Senhor Jesus, Pai amado e querido. Assim, Senhor Jesus, Pai, como Ezequiel, Senhor, profetizou, Senhor, sobre aquele vale. Pai amado e querido, profetizamos, Pai, neste ambiente. Senhor Jesus, Pai, eu não conheço, Senhor Jesus, Pai amado e querido, mas o Senhor conhece a cada um, Pai, que está aqui. O Senhor sabe, Pai, a necessidade, Pai, que cada um está passando. Pai amado e querido, vai lá, Senhor Jesus, Pai, em cada casa. Pai amado e querido, quando eles entram lá, Senhor, Pai amado e querido, venha, Senhor, encontrar paz, segurança, Pai amado e querido. Senhor Jesus, Pai, porque eu creio, Pai, no teu poder, porque o Senhor, Pai, é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Pai amado e querido também, Senhor, Pai, o Senhor é, Pai, o Senhor que faz. Pai amado e querido, o Senhor, Pai amado e querido, é o guerreiro, o grande eu sou, Pai amado e querido. Opera, Senhor, dos Pai amado e querido, Senhor, em cada vida, Senhor, Pai, levanta eles, Pai, para a tua glória. Senhor, dos Pai amado, usa eles, Pai, de uma forma, Pai amado e querido, que eles nunca pensou em ser usado. Pai amado e querido, porque o Senhor, Pai amado e querido, que derrama a unção. É o Senhor, Pai amado e querido, que derrama, Pai, o óleo, Senhor Jesus, Pai. Pai amado e querido, toma, Senhor, Pai, a cada um, Senhor, Pai, e vai com eles, Pai. Segura, Senhor, Pai, na mão deles, Pai amado e querido, para que eles não venham, Pai, desviar os pés, Senhor. Pai amado e querido, porque eu creio, Senhor, na tua palavra, Senhor. Porque o Senhor, Pai amado e querido, é o nosso pastor, Pai. E nada, Senhor, nos faltará, foi falado nesta noite. Senhor Jesus, Pai, também, Senhor, Pai, aquele, Pai, que habita no esconderijo do Altíssimo. Pai amado, que Ele cobre a gente, Pai, com sua mão, Pai, potente, Senhor Jesus, Pai. Pai amado, que a gente venha descansar, Senhor Jesus, Pai, sob a tua sombra. Pai amado, que a gente venha descansar, Senhor, Pai, debaixo das tuas águas. Pai amado, que eu te glorifico, Pai, eu te agradeço, Senhor. Pai amado, que também, Senhor, Pai, te agradecemos, Pai, por cada louvor, cada oportunidade, Senhor Jesus, Pai, cada palavra, Senhor, Pai, que foi falado nesta noite. Pai amado, que eu te agradeço, Pai amado e querido. Senhor Jesus, Pai amado, toma esse ambiente, Pai, e faça, Senhor, Pai, o teu querer, Senhor, sobre este lugar. Pai amado, porque eu creio, Senhor, na tua glória, no teu poder, e eu te glorifico, eu te agradeço. Amém. As palmas me prometem, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Meu Deus, que maravilha. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode ficar um pouquinho, daqui a pouco nós já... Glória, 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 glória. Irmãos, palavra abençoada, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a missionária grandemente por esta mensagem. Sim, ó Deus. Porque Deus, Ele conhece, né, irmãos? Nós temos que profetizar em nossa casa, a todo momento, né? Esta campanha, irmãos, de Efésios 3, versículo 14, vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos perante a Deus do céu, né? Nós somos nesta causa, nesta corrente de oração, cada um com o seu propósito, né? Cada um, irmãos, colocou um nome aqui nessa caixinha de oração, né? Essa caixinha de oração, cada pessoa colocou o seu nome, irmão. E eu creio que quem vai fazer é Deus. Aqui está escrito, né? A caixinha de oração, né? Que nós todos, irmãos, colocou aqui.
Eu creio que Deus, irmãos, Ele vai visitar, né, cada necessidade de cada um de nós, aquilo que necessitamos. Mas no momento, irmãos, quando Paulo ele fala, né, para a igreja de Corinto está orando, porque a igreja de Corinto estava passando, irmão, por uma situação espiritual, uma fraqueza espiritual. E ali ele falava assim, olha, vamos colocar de joelho. Paulo estava preso. E ali ele falou, vamos clamar aquele que pode fazer, aquele que pode ajudar, aquele que pode entrar na causa de cada um. Então por isso estamos nesta corrente de oração, nesta campanha que é o terceiro dia, né? Que Deus abençoe a vida da missionária. Então, irmãos, vamos continuar orando. Todo culto nós levantamos essa caixinha e oramos e pedimos para Deus, Senhor, visita cada um em nome de Jesus. Fico feliz pela nossa irmã Daiane, né? Ela chegou aqui numa situação tadinha, né? Eita, pastora, mas Deus, olha aí. E ela falou, eu falei, você crê que ele vai vir sentar com você nessa cadeira? Você lembra que eu falei? Você crê que Deus vai trazer ele e ele vai sentar aqui com você? O nome do Senhor é glorificado. Está aí, ó. Porque não foi eu que falei, foi o Espírito de Deus que falou para você. Somente crê e confia, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo maravilhoso. Você vai ser um grande, se você prega a palavra do Senhor, você é um grande pregador da palavra do Senhor. Você é marcado, você é escolhido de Deus. Então não adianta fugir de outro, porque Deus traz, porque Deus tem propósito na tua vida. O inimigo ele quer matar, o inimigo ele quer separar, o inimigo ele quer destruir, mas Jesus ele quer dar vida e vida em abundância. Por isso ele te diz, filho meu, fica firme, se posicione cada vez mais e você vai ver a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua finança. Deus vai abençoar grandemente a tua vida. Mas Deus quer possessão de nós, para que Deus possa agir em nossa vida, posicionar, para falar, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. A vontade do Senhor é doída. A vontade do Senhor é difícil, que nós não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa. Porque a nossa é muito melhor, a nossa nos satisfaz, a nossa não traz dor, mas a de Deus traz dor, choro e lágrimas. Mas Ele diz, deixa eu moldar você. Deixa eu passar você. Deixa eu fazer do meu jeito. A gente sempre louva aquele louvorzinho assim. Deixa Deus amassar o barro para fazer um grande vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um grande vaso. Não murmure, meu irmão. Deixa Deus te amassar. Ele amassa com